Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Mais um tropeço do Real Madrid, mais uma derrota em La Liga. Vou falar sobre esse jogo e as consequências que essa partida pode ter no decorrer da temporada para o Real Madrid. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa like no vídeo e comentários. Bora falar sobre esse jogo. O Real Madrid pode ter dado adeus à La Liga nessa segunda-feira. O Getafe venceu o Real Madrid aqui no Bernabéu por 1-0 e agora, neste momento, o Real Madrid é segundo colocado do Campeonato Espanhol, mas vê o Barcelona abrir 4 pontos de vantagem. Ainda restam 12 rodadas, 36 pontos, porém o Barcelona não tem tropeçado, já o Real Madrid tem falhado. Mais uma derrota, já são 4 na temporada somente no Campeonato Espanhol para esse Real Madrid, que não consegue se fazer forte jogando na sua casa. Talvez uma das principais diferenças entre Real Madrid e Barcelona nessa temporada dentro do Campeonato Espanhol sejam justamente os pontos conquistados em casa. O Real Madrid, das 4 derrotas, 2 foram no Bernabéu, ou seja, o time perdeu 6 pontos na sua casa, já o Barcelona está 100% jogando em casa. São 13 partidas e 13 vitórias do time de Hansi Flick. Tá aí um ponto que pode sim fazer muita falta para o Real Madrid lá na frente, esses 6 pontos perdidos aqui no estádio Santiago Bernabéu. Uma derrota que para o Real Madrid pode ter custado muito caro, mas que para o Getafe foi histórica. Eram 16 vitórias consecutivas do Real Madrid contra o Getafe aqui no Bernabéu e o time comandado por José Bordalás nunca tinha conseguido vencer o Real Madrid por aqui, então noite histórica para um Getafe que conseguiu impor o seu estilo de jogo sobre o Real Madrid jogando no Bernabéu. Um time que faz muitas faltas, que perde muito tempo, que arrasta muitas partidas e que se defende muito bem e que impede que os seus rivais possam encontrar espaço na sua defesa. E foi exatamente isso que o Getafe fez aqui no Bernabéu nessa segunda-feira. Um Real Madrid que não conseguiu em momento algum contrarrestar o jogo do Getafe e que o tempo todo se sentiu incômodo durante a partida. Destacar que na escalação o Arbeloa surpreendeu com a escalação do Thiago Pitart, um menino da base que pela primeira vez foi titular com o Real Madrid. Lembrando que o Camavinga estava fora por uma questão dentária, ele teve um problema e acabou perdendo o jogo. E o Real Madrid não pode contar com vários jogadores lesionados, entre eles Bellingham e Mbappé. O Mbappé, que é um caso à parte, nessa segunda-feira o Real Madrid divulgou o primeiro boletim médico em relação à lesão, à entorse no tornozelo esquerdo do Mbappé, que visitou médicos na França, que aconselharam o que o Real Madrid já tinha aconselhado, que era o tratamento conservador. A gente não tem ideia de quando o Mbappé vai voltar a jogar. Vai todo mundo com muita calma. O problema é que o Real Madrid foi escalado para o jogo de hoje com um time que em teoria poderia fazer frente ao Getafe, mas não foi isso que a gente viu na partida. Logo nos 6 minutos de jogo, o Getafe já tinha 7 faltas cometidas e claramente estava conseguindo impor o seu jogo físico e o seu jogo de duelo, de combate corporal contra o Real Madrid, que não estava conseguindo contrarrestar isso. No primeiro chute a gol do Getafe na partida, no primeiro tempo, gol do Getafe, um golaço por sinal, que dessa vez não contou com o milagre do Courtois, que costuma fazer milagres nos jogos do Real Madrid. Dessa vez o Courtois não fez milagre e o Real Madrid não conseguiu evitar o gol do Getafe. O Getafe que em 90 minutos de partida, um pouquinho mais com os acréscimos, que o árbitro acabou colocando bastante tempo de acréscimo justamente pela perda de tempo do Getafe, chutou 3 vezes no gol durante todo o jogo e no primeiro chute que teve conseguiu encontrar o gol. O Real Madrid até melhora um pouco no segundo tempo. O primeiro tempo foi de muita dificuldade do time de Arbeloa de entrar na área e de finalizar no gol. Pelo lado esquerdo com o Vinícius e até com o Valverde caindo bastante ali pelo lado esquerdo, foi onde o Real Madrid tentou produzir mais ofensivamente. Inclusive o Vinícius foi o jogador que mais tentou, mas também não conseguiu acertar no gol do Real Madrid dessa vez. E na segunda parte o time até tenta se projetar ainda mais ao ataque, Mas aí acaba entrando muito no jogo do Getafe. O Getafe que termina a partida com 17 faltas cometidas. Para quem está acostumado a assistir, por exemplo, o Gauchão, a gente viu na final entre Grêmio e Internacional os times cometendo muitíssimas faltas. O Getafe
parecia um desses times que compete dessa forma, e ele compete dessa forma. Foram 17 faltas para o Getafe e 11 para o Real Madrid, que no segundo tempo teve que ir para o embate físico para tentar também se impor de certa forma no jogo. Mas o Getafe fez um jogo defensivo muito bom, o Arbeloa foi fazendo as substituições, o Rodrigo, que estava voltando, não foi titular, mas entrou no minuto 55, assim como o Dinhausen e também o Carvajal. O Trent Alexander não conseguiu fazer um bom jogo defensivamente, a gente já sabe das carências defensivas que ele tem, mas ele estava se destacando nos últimos jogos do Real Madrid por conseguir atuar muito ofensivamente. Dessa vez nem ofensiva nem defensivamente, e o Arbeloa acabou substituindo ele pelo Carvajal no segundo tempo. O Thiago Pitart, esse menino da base que eu estava falando, fez um bom jogo, foi aplaudido pelo Bernabéu, mas o Arbeloa colocou jogadores de mais experiência para tentar dar a volta no placar. O Real Madrid termina o jogo com 5 atacantes, o Arbeloa tira praticamente todo o meio de campo, coloca todo mundo no ataque, mesmo assim o Real Madrid não consegue encontrar o gol do Getafe. O Soria, o goleiro do Getafe, termina com 7 defesas a partida, a grande maioria delas na segunda parte, onde o Real Madrid produziu mais ofensivamente, mas também, como eu disse, não conseguiu encontrar o gol. Enfim, um jogo muito bom para o Getafe dentro da sua proposta, e conseguiu pela primeira vez com o Bordalás vencer aqui no Bernabéu. E um jogo para o Real Madrid daqueles para esquecer, porque foi mais uma derrota em La Liga e que dessa vez pode ter custado a briga pelo título. São 2 derrotas consecutivas do Real Madrid em La Liga, já tinha perdido para o Osasuna na última rodada. Desde 2019 o Real Madrid não perdia 2 jogos consecutivos dentro da competição nacional, acontece isso dessa vez. E o problema é que o Real Madrid tem perdido muito na Liga, né? São 4 derrotas do Real Madrid em La Liga. É verdade que o Barcelona também perdeu 4 jogos, mas o Real Madrid, além de perder 4, empatou outros 3, o Barça só tem 1 empate. E o problema do Real Madrid tem sido em casa, não tem conseguido ser forte no Bernabéu. Se a gente olha os números das derrotas do Real Madrid, das 4, 2 aconteceram aqui no Bernabéu, 2 recentemente, né? Para o Celta de Vigo no final do ano passado e agora essa também para o Getafe. São 2 derrotas, ou seja, 6 pontos que o Real Madrid não faz no Bernabéu e que podem sim ter custado a briga pelo título de La Liga já nessa segunda-feira. Se a gente olha para o Barcelona, é um time que não falha em casa, são 13 jogos e 13 vitórias dentro do Campeonato Espanhol, e esse talvez é um dos grandes pontos de diferença entre as duas equipes, que o Barça consegue se fazer forte em casa e o Real Madrid tem essa dificuldade. Em termos de gol, por exemplo, o Barcelona marcou 17 gols a mais que o Real Madrid nesse campeonato espanhol em 26 rodadas. É verdade que o Real Madrid sofreu alguns gols a menos, mas não são tantos, que o ataque do Real Madrid deveria estar produzindo mais para poder equilibrar essas cifras, assim como está fazendo o Barcelona, que marca muitos gols, sofre muitos, mas consegue marcar o suficiente para vencer os seus jogos. Vamos ver o quanto essa derrota vai custar, como eu dizia, na briga pelo título de La Liga. E a situação pode piorar para o Real Madrid, porque o time volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Celta de Vigo fora de casa. O Celta, que foi o outro time além do Getafe, que conseguiu vencer o Real Madrid aqui no Bernabéu por 2-0, como eu disse, lá no final do ano passado. O Real Madrid que tem o Celta de Vigo para enfrentar fora de casa, e tem mais 3 desfalques para esse jogo, porque o jogo aqui terminou com o amarelo sendo distribuído para todos os lados e com o vermelho. O Carreras e o Hausen. O Hausen, que inclusive entra no minuto 55 no jogo, não entra bem de novo, tem muitos erros defensivos, compromete bastante e ainda toma o cartão amarelo no final da partida, que faz ele ficar fora do jogo contra o Celta, sendo que o Real Madrid está com problema para escalar os defensores, porque o Asensio teve aquela pancada na cabeça e ainda está tentando se recuperar para poder voltar. Tem o Manchester City na semana que vem, então o Hausen acaba prejudicando aí o Real Madrid. E o Carreras também tomou cartão amarelo, perde também o próximo jogo pela acumulação de 5 cartões amarelos. E o Mastantuono tomou um vermelho no final do jogo por falar alguma coisa pro árbitro, ainda não sei a ata, não sabe se sabe exatamente o que ele falou, mas foi um cartão bobo também, que poderia ter sido evitado. Um Real Madrid que já está cheio de desfalques, que o Arbeloa já tem dificuldade ou para escalar o time ou para ter jogadores no banco para mudar a partida caso seja necessário, e mais 3 desfalques para um jogo complicado lá em Balaídos contra o Celta de Vigo, que vem fazendo vem vivendo um bom tramo de temporada, e é sempre difícil enfrentar o Celta lá. É verdade que o jogo promete ser um pouco mais aberto. O Getafe hoje fez um jogo super fechado e o Real Madrid não conseguiu
entrar na área do Getafe muitas poucas vezes para conseguir finalizar no gol. Contra o Celta deve ter mais jogo, mas o Real Madrid cheio de desfalques para essa partida de um Celta que já, como eu disse, venceu o Real Madrid nessa temporada. Semana que vem tem um jogo contra o Manchester City, na quarta-feira o jogo de ida das oitavas de final, e o Real Madrid pode chegar para esse jogo ainda numa situação pior da que está agora, porque, como eu disse, tem um jogo complicado contra o Celta fora de casa, e se não pontuar, se não vencer, pode ver aí o Barcelona talvez até ampliar essa vantagem. Um Real Madrid que vive um momento complicado, de novo, como a gente já falou em vários momentos dessa temporada, e vamos ver o que o Arbeloa vai conseguir encontrar de solução para que o Real Madrid possa não ver o Barcelona abrir mais vantagem e dar adeus à temporada já na metade de março, porque se não passa do City, não avança na Champions, e se acaba não pontuando no próximo jogo de La Liga, pode ver o Barcelona abrir uma vantagem ainda maior na liderança da competição. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem o like, comentem. Foi semana estranhíssima, com prévia do jogo no domingo, jogo na segunda-feira aqui no Bernabéu, como vocês podem ver, geralmente tem gente caminhando, só os tiozinhos que estavam aqui, que aqui tá fechado aqui para segurança, passando aqui atrás do vídeo, mas pouquíssima gente. Até que tinha gente no jogo, mas nos arredores pouca gente numa segunda-feira. E o próximo jogo do Real Madrid é na sexta. É verdade que daí é fora de casa, mas é na sexta, uma semana esquisita com o Real Madrid jogando segunda e sexta-feira. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo, porque depois tem Liga dos Campeões e o que acontecer no Campeonato Espanhol pode pesar também ao que pode acontecer na Champions League. Nada, vou embora, que é segunda-feira de noite e já terminei aqui e daqui a pouco começa a chuviscar porque já estava chovendo. Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.